atingiu da roda, moleque doido. A minha pergunta é simples, é que você disse que Jesus é a chave hermenêutica, né, da Escritura. Mas eu vi um vídeo seu em que você diz que Sodoma, a história de Sodoma e Gomorra não foi real, não é um fato, né? Que Deus não mandaria enxofre do céu para consumir ninguém. Só que Jesus também, no Novo Testamento, ele cita, né, Sodoma e Gomorra como um fato real, histórico da ação de Deus. Então, essa contradição aí, se Jesus é a chave hermenêutica, por que Sodoma e Gomorra não é algo real? E por que não seria? Deus não é soberano o suficiente para fazer o que Ele quer, como diz Romanos 9? Obrigado. Número 1, filho, isso aí não tem nada a ver com Jesus seu não ser a chave hermenêutica. A chave hermenêutica é uma coisa infinitamente mais profunda do que simplesmente pseudo-confirmações de textualidade com admissão de concretude histórica nos detalhes. Porque em Jesus, a gente vê várias vezes Jesus interpretar coisas do Velho Testamento, onde ele usa a arquetipia. Você não entendeu ainda o significado real das arquetipias. Sodoma e Gomorra, na fala de Jesus, é uma arquetipia. Não é uma declaração arqueológica. Não é uma indicação de vão e busquem, porque a minha palavra vai ser comprovada se vocês encontrarem as ruínas de Sodoma e Gomorra. Não, querido, isso é coisa infantil. Tem nada a ver com a chave hermenêutica. Para Jesus, Sodoma e Gomorra é uma arquetipia. E que existiu Sodoma e Gomorra. Você não entendeu nem o que eu falei quando eu falei. Não entendeu nem o que eu falei quando eu falei, você entendeu? Quando eu falei, o que eu disse, e eu me lembro bem do dia, foi aqui num Papo de Graças, embora eu já tenha falado sobre isso dezenas de outras vezes, o que eu estava dizendo é que as cidades de Sodoma e Gomorra são cidades que tiveram seu lugar, espaço temporal concreto, geograficamente concreto. Esse lugar deve estar no sul do Mar Morto. Eu tenho documentários meus no sul do Mar Morto dizendo: aqui é o lugar onde provavelmente tenha sido Sodoma e Gomorra, e elas sucumbiram, afundaram, porque do ponto de vista geológico já se achou uma plataforma ao sul do Mar Morto, muito parecida com o que poderia ser a estrutura de duas cidades. Então eu sei disso antes de você nascer, eu já pregava sobre isso. Em mim não tem nenhum tipo de discussão a esse respeito da topicidade geográfica da existência de uma Sodoma e de uma Gomorra. O que eu disse foi que a descrição do livro de Gênesis sobre e choveu enxofre, isso e aquilo, é a observação do escritor. Não foi nem a observação de Moisés, que não estava lá, a quem se atribui o Pentateuco. Foi a observação e a viagem oral, descritiva, que os que estavam sob a calamidade contaram, os que viram de longe. Abraão viu de longe, de cima de um monte. O fenômeno que aconteceu, ele chamou de fogo e enxofre. Se foi um meteorito que caiu, se os componentes do meteoro eram carregados desses elementos, se houve, ao contrário disso, uma eclosão de algo que veio de baixo e que deu a impressão de ter sido uma queda de cima, isso tudo é infantilidade, não importa. O que importa foi o que aconteceu, como aconteceu, que fenomenologia envolveu aquilo, é o que eu disse, que não tem nenhum significado, e que Sodoma e Gomorra são cidades mais do que concretas, elas são psicológicas. Você nem entendeu o que eu falei, elas tiveram uma existência concreta, mas o poder delas é um poder arquetípico, de maneira que quanto mais Israel foi ficando ruim, mais Sodoma e Gomorra foram sendo resgatados pelo pioramento de Israel, a ponto de que os próprios profetas no início diziam: se o Senhor não nos tivesse deixado remanescentes, teríamos nos tornado como Sodoma e como Gomorra. Depois de um tempo, os profetas já diziam: ó povo de Sodoma, ó povo de Gomorra, falando de Israel. Depois de um tempo diziam, já que Sodoma e Gomorra ia se levantar para julgar,
Foi o que Jesus disse. Jesus disse: se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que entre vós se operaram, assim como os de Tiro e de Sidom, teriam se convertido no pó e na cinza. Então, meu filho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, entende o que eu estou tentando falar. Não me interprete errado, porque não tem contradição no que eu estou dizendo. Chave hermenêutica é outra história, muito mais profunda, tem a ver com o modo de ser de Cristo, e não passa por essas confirmaçõezinhas do tipo: eu acredito que houve uma cidade chamada Sodoma e Gomorra porque Jesus falou. Claro que Jesus falou, eu creio nisso, assim como eu creio na existência de um Adão e de uma Eva, porque Jesus disse que a relação entre um homem e uma mulher manifesta como agrado de Deus é aquela que se estabeleceu desde o princípio, onde o homem escolhe uma mulher, ama uma mulher, deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e se torna com ela uma só carne. E quando isso é filho do amor e da escolha livre, o que Deus abençoou, ninguém separe, ninguém busque se separar daquilo que com amor foi feito. E ninguém permita tais intervenções, porque não foi assim desde o princípio. Ora, quando ele diz isso, ele está dizendo que aquela história aconteceu, mas ele não está tentando descrever nenhum tipo de panorama, não está tentando descrever nada disso. Ele trabalha o tempo todo com arquetipias e nem um pouco preocupado com cronologias. Jesus cita alguns episódios da história de Israel em alguns lugares e ambientes e coloca esses episódios numa importância que parece até que eles teriam acontecido num momento absolutamente chave da descrição bíblica do Velho Testamento. E a descrição bíblica ou nem carrega aquilo ou passou por cima. Como quando ele diz: dessa geração vai se demandar o sangue de todos os profetas, inclusive de Zacarias, imolado diante do altar no templo. Ele resgata algo cuja descrição histórica praticamente não existe. E a descrição a apropriação que ele faz desse episódio ganha um significado arquetípico infinitamente maior, porque ele disse. Porque ele chamou aquilo de momento de virada espiritual, embora Israel não tenha nem percebido. Então cresça para compreender isso. Jesus, se a chave hermenêutica, não é para fazer essa leiturazinha comparativa de coisas do tempo de a Bíblia tinha razão. É muito primitivo ainda, meu filho. Eu estou falando de algo infinitamente mais complexo. VNVTV, o canal é você.